A paz do Senhor, boa noite. Estamos aqui mais um dia para realizar essa live, né? Estamos eu, a Rê, o Rodrigo, o Dudu, né? Todos aqui para ministrar essa palavra, né? Trazer essa palavra para vocês, para a igreja, né? E que Deus confiou para mim essa palavra. Então, eu quero agradecer a oportunidade do pastor Fernando estar me abrindo para mim aqui, né? E agradecer, né, por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? E eu vou começar falando pelos avisos, tá? Então, vamos lá. Os avisos são intercessão de mulher todos os segunda, quarta e sexta. No período da manhã, com a irmã Zenaide, às 8 horas. À tarde, às 15 horas comigo, né? E quem quiser fazer parte desse grupo de intercessão, é só me chamar pelo WhatsApp, tá? Tem as artes divulgadas na igreja, no Facebook, nas plataformas da igreja. E também tem intercessão com o André, segunda-feira às 20 horas, tá? Também, os irmãos que quiserem fazer parte desse grupo, é só chamar o André no WhatsApp. Temos a classe de doutrina no domingo, com Marcelo Bezerra, às 8 horas da manhã, tá? Tem a intercessão com o irmão Zé Neném e com a irmã Luzineide, todos os domingos, às 17 horas. E temos o culto de celebração, às 18 horas, aos domingos. Nas terças, temos as lives, né? Às 19h30, que está acontecendo hoje. E o retorno da FBO, né? Do Baronesa. Muito legal, né, Rodrigo? Vai voltar, é uma bênção o FBO, e quem quiser fazer parte desse grupo, é só entrar em contato com o André, com o Bruno e o Isaac, né? Eles fazem parte desse time aí. E vamos orar para a gente começar a ministrar a palavra? Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua doce e maravilhosa presença, Pai, para te agradecer por esse momento, Pai, ao qual o Senhor vai nos ensinar a tua palavra, Pai. Revela a tua palavra em nossos corações, ó Pai, e que a gente consiga também praticar essa palavra no nosso dia a dia, Pai. Eu já te agradeço, Senhor, pela tua revelação, eu já te agradeço pelas vidas que estão escutando essa palavra, eu já te agradeço por aqueles que vão escutar depois, Pai, que o Senhor venha, em nome de Jesus, ministrar ao coração de cada um dos irmãos que estão escutando essa palavra, Pai. Eu já te louvo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Então, eu queria só trazer uma introdução antes de começar a palavra, né? A gente sabe que nos dias de hoje a gente está vivendo nos dias que a gente recebe muitas más notícias, recebe vários vídeos pelo WhatsApp. Quando a gente entra nas redes sociais, a gente vê notícias, muitas notícias, somos bombardeados de notícias. Então, e muitas delas não são verdadeiras e a gente acaba a gente acaba enviando para outras pessoas, onde a gente também está correndo um risco, né, de estar sendo confundido com essas más notícias. Então, eu queria pedir para os irmãos para abrir no livro de Ruth. Ruth 1, do 1 ao 2, tá? Só para a gente entender o que Deus falou no meu coração e que eu vou transferir para vocês, tá bom? Então, ele fala assim, ó, no livro de Ruth 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e a sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e um de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ali ficaram. Então, nessa história de Elimeleque, é uns nomes, né? Elimeleque, a gente pode entender um pouquinho o que aconteceu com ele. Ele foi
né, dar uma volta ali na rua da casa dele, foi dar uma volta no bairro, e ele viu ali, escutou que ia ter uma grande seca na terra. Aí o que ele fez? Chegou em casa e falou para Noemi, vamos embora daqui, porque aqui em Belém vai ter uma grande fome, né? Vai ter uma grande fome, a gente vai passar por necessidades aqui. E aí, sem direção de Deus, o que ele fez? Foi embora para Moabe. Olha só, ele saiu de Belém, da casa onde ele tinha prosperidade ali, onde ele nem tinha certeza daquela informação, né? Nem tinha. Então ele foi para Moabe. E o restante da história, se vocês não conhecem, depois vocês leiam o livro de Ruth, né? Então ele saiu de lá sem buscar a direção de Deus. E ele tomou uma decisão baseada no que ele ouviu. Olha o perigo. Então ele saiu de lá baseado naquilo que ele ouviu. Ele não tinha certeza, ele não sabia se isso realmente ia acontecer, mas ele ouviu. Então, tem algo sendo falado lá fora que muitas vezes não vem de Deus. Olha o perigo, né? Muitas coisas o povo está falando aí fora, mas às vezes não vem de Deus. Lembra que eu falei? Às vezes a gente recebe vídeos, né? Ministrações, notícias na televisão que não são verdadeiras. Então, a pregação é justamente isso, ouvir a direção de Deus. E muitos cristãos estão sendo direcionados com as vozes do mundo e não de Deus. Então, o que você e eu temos decidido a fazer com o que a gente está ouvindo, né? Porque essa pregação não é só para você, é para mim também, né? O que a gente faz quando a gente recebe essas informações? A gente filtra elas para saber se é verdade? O que a gente faz com essas informações? A gente vai dividindo com os amigos sem saber? Não sei. Eu estou tomando uma forte decisão de reter algumas informações e não passar para frente. E muitas vezes o Senhor perguntou para mim, foi buscar de Deus no secreto para ver se isso é verdade, o que aquela pregação está falando? Foi? Deus te confirmou lá na sua intimidade com Deus? Às vezes Deus não confirmou, ou você também não foi até Deus para perguntar se aquela mensagem estava correta, né? E a mensagem, às vezes, bate exatamente com aquilo que a gente orou. Olha o perigo. Aquela mensagem bate exatamente com aquilo que a gente orou para Deus. Mas o diabo, ele está ao nosso redor. Ele está escutando tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. Então, ele vai usar, às vezes, a boca de pessoas dentro da igreja, ou irmãos, ou mensagens que a gente recebe para nos enganar e nos levar ao erro, né? Então, por isso é importante a gente ter a nossa intimidade com o Senhor, buscar do Senhor, buscar através da palavra, né? E Deus fala hoje, o problema não é o que você está escutando lá fora. E foi isso que Elimelec fez. O problema não estava no que ele escutou lá fora. Elimelec, ele trouxe o caos para dentro da casa dele. Olha só como é perigoso. Ele trouxe, porque ele escutou lá. Ninguém foi falar lá dentro da casa dele. Ele ouviu lá fora e falou, ó, meu amigo, junta tudo aí e vamos embora. Porque aqui em Belém vai haver uma grande seca. Se seria na terra, então Moabe estava, né? O que a gente entende? Que Moabe estava no complexo ali, né? Estava tudo junto. Então Deus, ele se importa assim, com o que a gente está trazendo para dentro de casa, o que a gente está abrindo dentro de casa. Ele se importa. Você traz de lá de fora tantas coisas que você ouviu e o problema é que você sai despreparado, né? Despreparado quando você vai lá para fora, que você ouve essas coisas que Elimelec fez, ele ouviu, ele trouxe para dentro de casa. E ele não estava preparado, porque Deus não deu a direção para ele sair e ir para Moabe. Deus não falou com ele isso. Se você for buscar ali nas escrituras,
Deus não deu direção para ele sair de casa, né? Aí ele tomou a decisão, sem instrução. O que aconteceu? Trouxe uma grande confusão, trouxe uma grande destruição para a casa dele, né? Que se a gente for ver, morreu ele, morreu o filho, morreu outro filho, ficou a Noemi, esposa, e as duas noras. E a gente mais ou menos conhece um pouco da história. Então, por isso que a gente que está lá fora e não consegue... Deus fala assim, ó, é por isso que tem gente lá fora, pessoas desviadas dos caminhos do Senhor, que não conseguem mais voltar, porque ela está ouvindo a voz do mundo. Olha o perigo, né? Aquelas pessoas não estão conseguindo mais voltar, porque elas preferem ouvir o que o mundo está falando. O mundo está falando e está trazendo insegurança para ela, está trazendo medo. O mundo está fascinando ela com outras coisas, fraquezas da carne dela. Então ela não vai conseguir voltar. Então, tem que tomar muito cuidado. Você viu o que aconteceu com o irmão Elimeleque? O que aconteceu? A casa dele foi destruída. O Senhor fala para nós nesta noite: entra no seu quarto, fecha a sua porta, me ouve em secreto. Amém? Então é só uma introdução, tá? Agora vai começar. Agora vai começar a instrução de Deus para a igreja. Não é? A palavra não diz? Buscando a direção de Deus. Então é isso, né? Então muitas coisas estão sendo pregadas. E temos muitas opções. Às vezes deixamos de ir para o secreto, para o nosso quarto, e ficamos na frente da televisão, do smartphone, escutando pregações. Isso, e a gente vê que tem muita coisa, né, para a gente escutar, tem muitas vozes para a gente escutar. E às vezes a fonte não provém de Deus. Olha o perigo, né? A fonte não vem de Deus e não é para o público destinado. Às vezes você abre um vídeo, aquela pregação é com o público destinado, né? Não é para você, mas aí você acaba acatando porque você é bom de ouvir. Eu gostei, né? E o que acontece? Ou seja, é um público específico para uma ocasião, né? E se a gente acolher essas informações, é como tirar um texto de um contexto, né? A gente já ouviu isso o pastor falar, que muitas vezes há heresias na igreja, né? Por quê? Porque a pessoa tira um texto do contexto. Então você tem que ler o capítulo todo. Você não tem que ficar só com uma parte, né? Você tem que ler o capítulo todo. E lá em 1 João 4:1, vamos ler aqui. O 1 João, né? No finalzinho da Bíblia. Que tem na minha Bíblia, tem 1 João. 1 João, capítulo 4:1. Olha o que ele fala. Amados, não creia a todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. E não é verdade? Tem muito. E o apóstolo João, ele está nos advertindo para a gente não ser ingênuo com essas pregações, mas que a gente venha entender que as pregações que a gente, né, vem aprendendo aqui na igreja, tudo, que os nossos devocionais, que eles venham nos fortalecer, para que quando chegar essas horas que o falso profeta venha ministrar uma palavra, que a gente esteja já sensível à voz do Espírito Santo para ele ministrar no nosso coração. Então eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, né? Isso aconteceu comigo quando o Senhor ministrou essa palavra para mim, essa direção que Ele me deu. Então foi quando aconteceu isso comigo. Eu fui conduzida a um erro. Mas o que aconteceu? Eu fiquei sensível à voz do Espírito Santo, porque eu tenho buscado na palavra. Eu tenho
estava só no secreto com o Senhor. Então, o Senhor não deixa a gente confundido. Então, eu recebi uma parte de um vídeo de uma irmã, né? Uma irmã muito amiga minha. Então, eu até falei com ela na hora. Eu falei, amiga, eu vou ministrar essa palavra na live, assim que eu tiver a oportunidade. Porque assim que como eu não quero ser confundida, eu não quero que meus irmãos também sejam confundidos, né? Então, aí, esse vídeo falava as coisas assim que agradavam meus ouvidos, sabe? Ia direto com as minhas emoções, mexeu com as minhas emoções. Eu falei, nossa, isso é bom, é isso que eu vou fazer, não sei o quê. Aí terminou o vídeo, o Espírito Santo falou, filha, é isso que eu te ensino na palavra? Não é isso que eu te ensino na palavra. Aí na hora, sabe, eu peguei, parei tudo, falei, não, Senhor, eu vou orar e vou buscar na tua palavra. E a maior parte das coisas a gente já tem guardado em nós, né? A revelação vem, aí o Espírito Santo, aí eu fui orar em línguas, eu fui pedir perdão, falei, Senhor, eu sei que na tua palavra não bate com o que essa ministra pregou, não bate, Senhor. Ela pode estar ministrando para outro público, mas não serve para mim, não serve, não é isso que o Senhor quer. O Senhor não é um Deus de confusão, o Senhor é um Deus de união, né? E aí eu fui ministrando para minha alma e comecei, e eu tomei todo cuidado. Liguei para essa minha amiga, ela falou, nossa, essa pregação foi para mim. Eu falei, amiga, toma a decisão certa, vai buscar de Deus, vai orar, vai ter uma intimidade com o Senhor, para que o Senhor revele essa palavra realmente no seu coração. E não tome nenhuma decisão sem a direção do Senhor, né? Olha o perigo. Se muitas vezes a gente tomar essa direção, o que Elimelec fez? Ele tomou a direção de sair da onde ele estava para ir para outro lugar. Olha o que aconteceu com ele, né? Então, muitas vezes é um emprego que você está falando, nossa, Senhor, eu preciso de uma direção. Eu quero sair desse emprego, né? E às vezes você vai escutar pregações que vai vir de encontro com aquilo. Mas fica com aquilo que você tem na intimidade com o Senhor. Aquilo que Ele direcionou para você. E não aquilo que você está escutando. Amém? E aí, em 1 João 4, no versículo 4 e 5, ele ainda fala, filhinhos, sois de Deus, e já os tem vencido, porque maior é o que está dentro de nós do que está no mundo. Então, o Senhor já nos advertiu. Toma cuidado, a direção vem de dentro, não de fora, né? Ele não escutou lá fora, ele tomou a direção de fora. Mas a nossa direção, olha o segredo, o mistério está aí. A direção vem de dentro, amém? E aí no versículo 5 ele ainda fala, do mundo são, por isso fala do mundo. O mundo os ouve. Então, se eles são do mundo, eles vão ouvir as coisas do mundo. Nós não, nós somos de Deus, então a gente tem que ouvir as coisas que vêm de dentro, tá? Então, olha isso, eu e você não devemos pensar com as emoções e nem o que se prega na nossa sociedade, né? Porque nós somos de Deus, nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos aqui, nós somos de lá, do alto, amém? Então, o que nós devemos fazer? Nem tudo que a gente ouve é verdadeiro, né? Tem que passar pelaquela peneira. Então, lá em Atos 20 e 29, Paulo adverte. Vamos lá ver. Atos. Que Paulo fala. Vinte e 29. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Então, se Paulo advertiu, quem somos nós, né? Porque ele sabia que entrar pessoas no nosso meio para nos induzir ao erro, sim. Ele sabia que esses lobos iam vir, né? Porque esses falsos profetas, eles querem atrair multidões. Eles querem conseguir enganar o povo. Eles querem
Deus, ao erro. Eles querem seguidores nas redes sociais, né? Porque a gente sabe que esse mundo gospel, ele é atraente, ele é uma forma muito fácil de se ganhar dinheiro e ficar milionário, esse mundo gospel, né? Então nós vamos ver muitos falsos profetas querendo falar coisas que agradam o nosso ouvido. Então tomar cuidado. Eles vão falar coisas que atraem, né, nossos ouvidos. E se a gente não estiver preparado, né, não ter passado aquela peneira de Filipenses 4:8, a gente vai ser seduzido sim, né? A gente vai ser seduzido por esses discursos. Então eles estão entrando dentro da igreja, gente. Eles já estão dentro da igreja, induzidos dentro da igreja, a induzir o povo a levar o caminho, né? Estamos vendo muitas pessoas que se diziam ser cristão, contando tantas heresias, né? Com as suas falas, nas suas pregações. Você já ouviu os últimos vídeos que estão no Facebook, nas internets, que um cantor gospel falando que o hino da harpa é um hino racista? Gente, é muita heresia. Então também tem um vídeo, né, na internet falando, ensinando essas pessoas, esses lobos, a entrar dentro da igreja e começar a mudar a mentalidade do cristão. Olha o perigo, né? Porque os nossos ensinamentos são homofóbicos. Eles vão ensinando essa turminha a entrar dentro da igreja e falar, eles são homofóbicos. Então vamos mudar a mentalidade deles, né? Eles são racistas, eles estão ultrapassados. A Bíblia é ultrapassada, gente. Não serve para esse tempo, é isso que eles pensam, né? E eles vão entrar com esse ensinamento, que todo caminho leva ao amor e a aceitação e leva a Deus. E a gente sabe que não é isso, né? A gente conhece a verdade. Então, para a gente tomar cuidado, porque eles já estão infiltrados dentro da igreja, os lobos, né? E vamos lá, ver o que Deus fala sobre isso, né? O que a gente tem que fazer quando a gente receber essas palavras, essas informações. Aí lá em Romanos 12:2 fala: não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que eu vou saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida? Né? Por quê? Como que eu vou saber? Através da palavra. Eu vou ter que buscar na palavra, eu vou ter que conhecer qual é o plano e propósito de Deus para a minha vida. Né? Um relacionamento íntimo com Deus, ele vai me transferindo essas coisas, né? Ou seja, não nos conformei, significa não se engana, não se enquadra ao mundanismo que nos cerca de variedades formas. As pessoas estão cada dia mais longe de Deus, e isso tem acontecido. E Deus ensina: renovai as vossas mentes. Não adianta apenas a gente conhecer e não praticar essa palavra. Então não adianta apenas perceber a realidade ao nosso lado, ao nosso redor, e fugir desses padrões. Não adianta. Se a gente não entrar, se essas verdades não entrar no nosso coração, né? Se o reino de Deus não estiver dentro de nós, nós não vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vamos. Porque Jesus deixa claro que a gente tem que estar, né, diante do Senhor, limpos, puros, né? Então vamos lá. O que eu e você precisa fazer? Conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. Não vai ser um profeta que vai falar, não vai ser um pregador, vai ser você buscar lá no seu quarto, fechar sua porta, conhecer a verdade, né? Como que a gente conhecer a verdade? Meditando na palavra. Depois a gente vai conhecer, confessar essa palavra. E depois a gente quer que essa palavra se torne verdade na nossa vida, a gente vai orar em cima disso. O que é bom, o que Deus tem preparado para mim, qual é o meu plano, qual é o meu propósito, Senhor,
Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade, eu quero conhecer. E você perguntando para o Senhor e dando oportunidade a Ele, o Espírito Santo, Ele vai revelar isso para você, né? A importância de meditar e conhecer a verdade é que não seremos enganados por qualquer vento de doutrina, ou até mesmo deixar de errar, né? Quando a gente conhece a verdade, a gente fala, aquele caminho ali não é para mim não, né? Então, porque se eu não conhecer a verdade que está na palavra, eu teria acatado aquele ensinamento errado. Eu teria trazido grandes consequências para a minha vida. Amém? Então, Deus falou comigo, antes de você ir buscar direção, antes de você ir buscar direção para qualquer assunto, eu primeiro falo com você no secreto e depois só confirmo aquilo que coloquei dentro de você. Ele vai usar a palavra, ele vai usar pregações, ele vai usar a boca do ímpio, do jumento, de quem ele quiser. Mas toma cuidado, porque muitas coisas estão sendo vindas, estão sendo pregadas e não vêm de Deus. O Espírito Santo vai testificar em seu coração, né? Lá em João 5,39 fala, examinai as Escrituras, porque vos cuidais de ter nelas vida eterna, e são elas que testificam de mim. Amém? Então, entender como é perigoso viver sem a direção de Deus e sem o conhecimento da palavra, como é perigoso, né? Então, tá acabando, tá, gente? Meu maior modelo, meu maior exemplo é Jesus. Deveria ser o seu também, né? Jesus, o que Jesus fazia com as más notícias? A gente já parou para perguntar? Quando chegavam as más notícias para Jesus? Jesus, lá em João 12, fala de Lázaro, né? Quando ele recebeu a notícia que Lázaro estava morto. Ele estava indo lá, porque ele sabia que já tinham avisado que o Lázaro estava doente. Então ele ia para lá. Mas quando chegou a notícia que Lázaro estava morto, o que Jesus fez? Ele chorou, ele chegou perto de Marta e Maria e chorou com Marta e Maria. E depois o que ele fez? Ressuscitou. Olha lá, ele não enviou um vídeo, não enviou a informação para outras pessoas, né? Não proliferou aquela mensagem. Não, ele foi lá e fez o que ele tinha que fazer. João 8,7, a mulher pega em adultério. Olha o que ele fez, né? O que ele fez lá? Chegaram para eles, né, e perguntaram a ele. Ela pecou, né? Pegamos ela em adultério. E a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Aí Jesus falou assim para eles: ah, é? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Aí diz que saiu todo mundo, né? Saiu todo mundo, só ficou Jesus. Ele não tinha pecado, ele poderia ter julgado ela. Ele julgou? Não. Muitas vezes a gente julga pelas informações que a gente vê nas redes sociais, vê na televisão, a gente julga. Em vez de orar, ele pegou o que ele falou para ela: vá e não peques mais, né? Então, o casamento, o que ele fez no casamento, lá em João 2,9? O casamento, ele transformou, né, a água em vinho. Então, muitas vezes, a gente sabe o que tem que fazer e não faz, né? E Jesus não. Ele poderia falar, não é meu problema meu, não fui eu que, né? O casamento não é meu, mas ele foi lá e proveu na vida deles, né? Muitas vezes a gente sabe, vê informações, sabendo que aquela pessoa precisa, e a gente não faz nada por elas. Então, que isso sirva de lição. E também na área da enfermidade. O que lá em Lucas 4,38 fala? A sogra de Pedro, né? Diz que Jesus estava lá na sinagoga e ele ouviu, né? Chegaram a informação para ele que a sogra de Pedro estava doente, estava enferma. O que ele fez? Saiu da sinagoga e foi lá. Orou, abençoou e ela foi curada. Então, muitas vezes a gente sabe que tem pessoas enfermas, tem pessoas que precisam da nossa oração, do nosso consolo, e a gente não vai lá, não vai orar. Então, que é o nosso modelo, o nosso maior modelo é Jesus Cristo. Então, o que ele fazia com as informações, a gente também deveria fazer. Que a direção vem dele, né? A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas muitas vezes a gente
não faz, né? Então, qual a postura de Jesus? Ele não saía para dividir má notícia, sim para divulgar o reino de Deus. Em nenhum desses acontecimentos ele vai dividir vídeos, espalhar o caos, mas edificar uma igreja. Ele vai tornar os seus discípulos em mensageiros de Deus para pregar as boas novas, né? Então o Senhor fala hoje, tem restauração, filhos. Tem restauração dentro de você. Busque o Senhor. Não traz para dentro da sua casa o caos que está lá fora, né? E o abismo que está chamando para te destruir. Fique comigo, né? O Espírito Santo está aqui para nos ajudar, né? E a nossa nação tem jeito sim. A nossa nação é do Senhor. Deus tem cura para o seu parente. Seu filho tem jeito sim. A provisão vem do Senhor. Então a gente clama, a gente pede, a gente, né, ora e a gente fala, nossa, não está vindo, mas o Senhor está nos dando direção. Então procure ter mais intimidade com o Senhor, procure se relacionar mais com a palavra, porque foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. E eu queria agradecer por você estar aqui me escutando, né? Agradecer porque eu creio que essa palavra vai falar grandemente no seu coração, porque a direção que vem de dentro, né, que vem do Senhor, ela não traz destruição, ela traz bênção, traz proteção para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e encerrar. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Então, que estão escutando e que vão escutar depois. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra, Senhor. Eu sei que o Senhor exorta aqueles que o amam, Pai. E que nessa noite, Senhor, que nós tomamos a firme decisão de ficar com a Tua palavra, de obedecer os Teus mandamentos, Pai. E que a gente venha reter, Pai, as má notícias, Senhor. Que a gente seja profeta do Senhor e não do caos, ó Deus. No nome de Jesus, Pai, que essa palavra fale grandemente, assim como o Senhor ministrou no meu coração, fale grandemente na vida dos meus irmãos, Pai. E eu já te louvo, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Tchau, irmãos. Fiquem com Deus. Boa semana.